Obrigado por estarem aqui nesta terceira de 4 pequenas conversas sobre questões de património e que têm a ver com o património de Moura. Eu tinha pensado fazer um percurso, e é aquilo que vamos fazer, um percurso à volta da muralha de Moura. A muralha do século XVII, vamos fazer um pequeno passeio à volta dessa muralha, tentando explicar o que é que se pode ser visto e o que é que já não se consegue ser visto dessa muralha. Eu vou começar pelo mesmo problema do outro dia. Espera lá aí, onde é que está aqui o... Agora já se vê. Bom, vê-se uma tela mais ou menos cor-de-rosa, mas não é essa a ideia. Vou começar exatamente pelo desenho do outro dia, pelo desenho do Duarte Armas. Porquê? Porque Moura, até ao século XVII, tem apenas uma muralha, que é a muralha do castelo. Todo o resto da povoação não está amuralhado. E com a Guerra da Restauração faz-se sentir, de facto, a necessidade de um amuralhamento que proteja toda a localidade, até porque temos o facto de Moura, estando num sítio de fronteira, estava naturalmente mais exposto aos ataques e às guerras que se sucederam ao período da Restauração. E assim é, há um primeiro plano, que é o plano do Nicolau de Langres, que traça uma muralha nova abrangendo toda a povoação. Para quem eventualmente não conhece esta planta, temos aqui o castelo, temos aqui a igreja de São Pedro, temos São Francisco cá em cima, já fora do amuralhamento, e temos aqui este baluarte que corresponde àquilo que viria a ser a zona dos quartéis. Portanto, Moura ficava confinada dentro de muralhas, sendo que a principal dificuldade, ou o principal óbice deste projeto é que obrigava a grandes demolições. Portanto, é uma planta muito regular que procura aquilo que se fazia na época. Eu dou-vos aqui 2 exemplos. Em cima temos a muralha de Almeida, na Beira Alta, e a de baixo é a muralha de Palma Nova, perto de Veneza. São, portanto, muralhas muito regulares, aqui com estas estruturas que são os baluartes, e com estas estruturas aqui à frente que são os revelins, e que estão preparadas já para artilharia, coisa que não acontecia com as muralhas medievais. Ora bem, este plano, como todos os planos que tendem a ser muito rigorosos e muito perfeitos, acabou por não ser concretizado assim, precisamente para tentar adaptar aquilo que eram as necessidades da população às necessidades da defesa. Ou seja, se tivesse sido concretizada na íntegra, naturalmente teria havido enormes demolições, que ainda assim foram substanciais e na ordem das várias centenas de habitações. Nós podemos ver aquilo que foi efetivamente feito a partir desta planta e deste desenho do Miguel Luís Jacó, que é de meados do século XVIII, ou seja, um século depois, e em que se vê que aquela regularidade que o Nicolau de Langres pretendia não é conseguida na íntegra. Portanto, há aqui um adaptar ao terreno que se nós conseguimos sobrepor na muralha atual. O que nós vamos fazer é um percurso à volta da muralha, sendo que ela tinha na sua fase plena cerca de 3 km de extensão, o que é uma extensão bastante considerável, sobretudo tendo em conta que ela foi feita de uma forma muito, muito rápida. O que é que ainda subsiste dessa muralha? Ora bem, o que subsiste dessa muralha são sítios como aqui este meio baluarte, chamado meio baluarte do castelo, que fica junto à estrada da Amarleja e junto ao convento do Carmo, e do qual nós temos ainda algum troço. Este troço aqui, por exemplo, pertence à muralha original do século XVII. Como é que nós sabemos que é uma muralha do século XVII e que é uma muralha original? Porque estas muralhas têm aqui uma coisa chamada cordão, que é em tijolo, e do qual nós temos este exemplo do Forte de São José da Ponta Grossa, em Santa Catarina do Brasil, que tem um cordão exatamente igual àquele que nós em Moura encontramos na muralha do Jacó. Ora bem, indo em frente, temos aqui a zona da passagem, onde era a Porta do Carmo, e a Porta do Carmo é, nesta descrição, a primeira das 4 portas da nossa cidade. Depois, seguindo em frente, temos aqui uma parte da muralha medieval que foi adaptada porque não era necessário nem foi possível fazer um novo amuralhamento naquele local. E que nós, olhando aqui na planta, temos, portanto, o meio baluarte do castelo, temos depois
esta zona da muralha medieval que é aproveitada e temos de seguida o meio baluarte do jardim, que é aquilo que se vê aqui. Ou seja, se nós compararmos o que existe atualmente, ou pelo menos o traçado, com o Nicolau de Langres, temos aqui a zona do meio baluarte do castelo, a zona onde, para quem é de Moura, ficava o antigo quartel dos bombeiros, e depois aqui a zona do Jardim Doutor Santiago, que é o que se vê precisamente aqui. Ou seja, temos uma parte da muralha que está instalada no local onde atualmente temos o Parque Infantil. Esta zona aqui, aliás, com o cunhal da fortificação aqui perfeitamente identificado, e depois, aqui visto de cima, nós chegamos à conclusão, olhando para a planta e olhando para o traçado, que há uma parte que é a muralha e uma parte que o não é. Concretizando, a muralha vinha por aqui, onde está o traço amarelo, depois para aqui, depois infletia para dentro e depois ia em direção à zona das piscinas. Isto que aqui está não corresponde à muralha original, embora às vezes se pense que sim, mas aliás, se olharmos, temos até aqui uma pequena inflexão. Ou seja, vendo neste desenho mais afastado, temos o traçado por aqui e temos aterro, muralha e muralha, e temos aquilo que nós conhecemos em Moura como a brecha do jardim, e chama-se brecha do jardim precisamente porque havia uma brecha na fortificação. Em 1707, o Duque de Osuna destruiu uma parte da fortificação de Moura e ficaram algumas brechas que nunca vieram a ser completamente colmatadas. A brecha do jardim, como é popularmente conhecida, é uma delas. E depois, mais adiante, temos outra parte da muralha que ainda existe, ainda que só parcialmente, e que corresponde ao baluarte de Santa Catarina, o qual está naquilo que nós conhecemos na nossa terra como a Mata da Piscina. A Mata da Piscina está sobre uma antiga parte da fortificação e quando nós vamos à piscina, toda esta zona corresponde a um dos panos da muralha do século XVII, a um dos panos da fortificação original de Moura. Temos aqui o limite do baluarte de Santa Catarina, virado já à estrada da Amarleja, e temos depois, num quintal, nas traseiras da Rua de Santa Catarina, uma parte que restou dessa muralha e que eu confesso que só descobri há cerca de uma década, quando o Sr. José Maria Gomes, infelizmente já falecido, um dia nos chamou ao André Linha Roxas e a mim para irmos ver um problema que havia naquele local e deparámos então com uma parte da muralha que está aqui marcado nessa zona onde está a letra A. Está em muito mau estado e é praticamente invisível, por assim dizer. Temos depois no sítio da letra B a segunda das portas de Moura, que era a Porta de Santa Justa, que foi destruída em meados do século XIX. Temos depois mais para cima, seguindo o percurso, o baluarte dos quartéis, do qual já só podemos apresentar o traçado. Entre a zona do baluarte de Santa Catarina, que é este aqui, e entre a zona da Porta Nova, foi tudo praticamente destruído. Portanto, nós podemos apresentar o traçado, mas fisicamente não temos nenhum testemunho dessa muralha. O baluarte dos quartéis cruzava a Praça dos Quartéis mais ou menos por aqui. Temos aqui o edifício dos quartéis e temos aqui o baluarte em frente, muito perto da atual escola secundária. Ora bem, os quartéis foram construídos, entre outros motivos, para evitar o convívio sempre perturbador e sempre complicado entre os moradores e os soldados. Isto porque os quartéis, quem aquartelava os soldados era a população. Portanto, os soldados dormiam na casa dos habitantes e nós podemos imaginar as confusões que por vezes daí adviriam. Portanto, há necessidade de fazer um quartel autónomo. É esse quartel que é construído, é um monumento classificado, é uma das joias da arquitetura militar deste período existentes no nosso país. Estava neste estado e, felizmente, hoje está neste estado de recuperação. É um trabalho de reabilitação que foi feito ao longo de vários anos e que, naturalmente, muito nos deve encher de satisfação a todos nós, mourenses. Seguindo para cima, ao longo da estrada de circunvalação, ao olhar aqui há uns anos um mapa antigo, reparei nesta coisa absolutamente extraordinária. Este bico, este triângulo, que está no sítio onde nós temos atualmente o supermercado do Pingo Doce, passa publicidade, e corresponde nem mais nem menos que um dos tais revelins que a muralha tinha, que a fortificação tinha. Estes revelins ficavam entre os baluartes, nós temos aqui o baluarte dos quartéis, já desaparecido, e temos aqui o chamado baluarte alto, também já desaparecido. Entre um e outro, em frente à cortina, havia um revelim destinado a proteger melhor toda a zona abaluartada.
O baluarte alto, que também já não existe, ficava, para quem é de Moura e conhece bem o território, sensivelmente na zona onde nós temos atualmente, também passa publicidade, as bombas do nosso amigo Tarracinho. Ora bem, este Revelim deve ter desaparecido na altura em que foi construído o lagar que estava no local onde hoje nós temos o hipermercado. Portanto, este quintalão enorme foi alvo de uma grande intervenção e, naturalmente, o Revelim desapareceu. Depois, seguindo neste sentido, para cá, temos a Porta Nova. A Porta Nova, que é a terceira das portas da muralha, estamos aqui, ou seja, nós temos vindo a fazer todo este percurso e já estamos quase a terminar. Temos aqui a Porta Nova, da qual não temos nenhum vestígio de ordem física, a não ser o local de passagem e, naturalmente, a designação. Depois temos, de seguida, o Baluarte da Boa Vista, que é um dos que está melhor conservados em termos de traçado, do ponto de vista construtivo não tanto, mas o seu traçado está lá na perfeição. Começa na Avenida de São Francisco, vai até ao fim da Avenida de São Francisco, vira depois em direção à zona do Tribunal e temos até aqui, ao Largo de Santa Clara, ainda temos vestígios da fortificação. Ou seja, quem quiser passear ao longo do Baluarte da Boa Vista pode fazê-lo por cima ou por baixo e tem a fortificação sempre presente, mais ou menos por este traçado, até à zona do Tribunal, e depois temos aqui toda uma grande extensão de muralha que desapareceu, na zona que vai da zona de Santa Clara, do Tribunal, até ao Largo da Latua. Havia um troço de muralha onde ficava a quarta e última porta de Moura, que era a porta de São Francisco. Temos aqui São Francisco fora de portas, a zona do cemitério, tínhamos aqui uma porta que já desapareceu. Aqui, durante algum tempo, teve visível este troço do amuralhamento na chamada, para quem é da minha geração, os mais novos já não sabem disso, a oficina do Ministro, a caminho da Salúquia, e ficava justamente aqui neste extremo, e que era o início do baluarte da Muralha Nova, precisamente aqui na planta do Miguel Luís Jacó. Depois temos todo o baluarte da Muralha Nova, uma zona habitada até aos nossos dias, felizmente. Estamos a vê-la aqui nesta perspectiva, o baluarte da Muralha Nova está aqui neste local. Mais uma visão do baluarte da Muralha Nova. Chama a atenção que este cunhal, eu volto para trás, este cunhal que aqui está, não é de origem, resulta de obras feitas nos anos 50, 60, pela Direção de Edifícios e Monumentos Nacionais. Temos depois aqui o traçado do baluarte ao longo desta zona, em frente ao antigo matadouro, e depois fazia a ligação com a Porta do Carmo. Ora bem, quase a terminar, esta zona é visível num desenho sobre o qual houve muita polémica em termos de datação, avançava-se como inícios do século XVIII como a datação possível para este desenho de Moura. Não o é seguramente uma obra de final do século XIX, digamos da segunda metade do século XIX, em que é visível, aqui menos bem claramente, mas que é visível o lagar da Vista Alegre que está aqui e que é uma obra também desse período. Portanto, estando o lagar, não poderia ser anterior. Aliás, não podia ser anterior porque até ao princípio do século XIX as muralhas estiveram em uso pleno. Portanto, não era admissível que houvesse obras encostadas às muralhas enquanto elas estivessem em uso pleno. Este desenho mostra-nos, aliás, já aqui de uma forma muito clara, a devastação que houve entre o baluarte da Boa Vista, que é este aqui, e o baluarte da Muralha Nova. Portanto, esta zona aqui corresponde à zona da Rua Luís de Camões, em direção ao Largo da Latua, e este espaço que está aqui é o local onde veio a ser construído o Tribunal Judicial de Moura. Vemos aqui também a Igreja de São Pedro, e vemos aqui, para quem é da minha geração e se lembra disso, o Casão das Fontainhas, onde inclusivamente se faziam bailes quando o tempo estava menos simpático, fora de portas. E, portanto, creio que é esta a visão que nós temos das coisas da Muralha de Moura. Eu não sei se há alguma questão que queiram colocar.